Olá, turma e paz. Não é de propósito que eu faço isso, perdão. Oi, turma. Oi, paz. Paz a todos vocês agora sim. Tudo bom? Conforme prometido, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da aula de hoje, tratando do principal assunto relacionado a este segundo momento, que é justamente sobre o tráfico de escravizados, certo? E vocês perceberam que minha fala está um pouco mais devagar, porque se trata de um assunto muito sério, e eu peço a atenção de cada um de vocês, e como um exercício de fazermos uma ponte entre a história e também a história do tempo presente que nós vivemos, eu peço para que vocês pesquisem sobre o significado da palavra tráfico e também o significado da palavra escravidão e também escravo, escravizados, tudo bem? Vejam os significados dessas palavras para que vocês possam entender melhor o conteúdo que nós estamos estudando aqui, tudo bem? Façam isso em casa, junto com os pais, aproveitem e conversem sobre este assunto, que é muito importante, tudo bem? Ok? Junto a isto, pesquisem sobre músicas, poemas, livros, podem ser livros de história, livros relacionados à literatura também, ficção, romance, como vocês preferirem, e aqui abordam justamente sobre essa temática relacionada à escravidão. Vocês vão perceber que na internet e também nas bibliotecas você encontra uma vastidão de conteúdos e de obras relacionadas a este assunto, ok? Em diversos pontos: violência doméstica, violência no trabalho, violência no trânsito, violência e escravidão também no trabalho, em outras atividades das quais nós não estamos familiarizados, em conflitos e por aí em diante, e assim por diante, ok? Percebam, mais uma vez, é um assunto bem delicado, ok? O que mais, no caso, sobre matérias de jornais recentes, jornais impressos, jornais digitais, fiquem à vontade, sobre a escravidão de pessoas. Hoje você tem tráfico de pessoas, você tem tráfico de órgãos provocado a partir do sequestro de pessoas, você tem tráfico de pessoas que são feitas escravas por motivos de identidade, de culturas, de religiões diferentes e assim por diante, certo? Veja bem, não é um trabalho que eu estou pedindo para vocês fazerem neste momento para me entregar, para fazer uma atividade impressa e depois entregar a mim por e-mail ou pelo portal do nosso livro didático. O que eu peço a vocês é que pesquisem sobre isso e conversem em casa, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então, no caso, dando continuidade após essas consultas que vocês realizaram, pensar justamente sobre a ideia de um escravo. O que é um escravo no caso? O escravo, basicamente, existem vários conceitos, é claro, mas o principal deles é que você não tem, entre aspas, posse sobre si. Um exemplo, digamos que nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos a liberdade de escolher a nossa profissão, nós temos a liberdade de escolher o que estudar, nós temos a liberdade de escolher qual roupa vestir, dada, claro, as condições necessárias para que possamos fazer isso. Porém, um escravo, ele não tem posse, ele não tem o direito de escolher com o que ele vai trabalhar, ele não tem direito a escolher o que ele vai comer, por exemplo, ele não tem direito a escolher para qual região ele vai ser deslocado para trabalhar. Não, ele simplesmente é enviado, ele simplesmente não é uma pessoa que tem autoridade ou autonomia para escolher e fazer as suas vontades, certo? E aí isso gera em nós aspectos de uma certa violência. Por quê? Veja bem,
Aqui nós estamos falando de tráficos de escravizados, que pessoas que saíram da sua terra natal, junto com a sua comunidade, com a sua etnia, com suas culturas, com suas alimentações, com seus rituais, com suas tradições, e eram levadas para outras regiões, seja do continente ou também, principalmente, do mundo. Então, por exemplo, quando você sai à força, derrotado por um inimigo, e você é vendido para outros, para que essas pessoas o desloquem para uma outra região do mundo, você está provocando naquela pessoa um ato de violência. Ah, mas será que não é violência física? Você também pode fazer isso por meio da violência física, uma vez que você era literalmente preso a correntes. Junto a isso, também haviam violências no aspecto da identidade, uma vez que aqueles que eram escravizados eram vistos como inferiores, ou seja, não eram vistos como iguais aos seus donos, mas pelo contrário, eram vistos como inferiores, e por isso tinham o dever, entre aspas, de serem escravizados, e isso de uma certa forma faz com que o ser humano ele acabe também mudando seus aspectos culturais, de identidade. Às vezes ele não se reconhece como pela cor, pela etnia, pela crença e tudo mais, por motivos relacionados à escravidão, seja por vergonha, seja por preconceito, seja por uma maneira forçada, uma forma violenta contra aqueles rituais ou aquelas ideias a quais ele acreditava e vivia, certo? E pertencia àquela comunidade, e por aí vai. Então, tudo isso também está presente na escravização. Tudo bem, pessoal? Nós vamos ver isto junto, fazendo já pontes com os conteúdos que nós vamos estudar no decorrer deste bimestre e principalmente adentrando na história do Brasil. Ok? Vamos lá então? Beleza. Tráfico de escravizados. Na página 12 nós temos uma imagem, em primeiro lugar, que é justamente um mercado de escravos de Fabi, no Iêmen, que é uma região que fica ali na Península Arábica, onde hoje também conhecido como Oriente Médio, fica ali entre o Mar Vermelho, também, onde fica ao sul de um país hoje conhecido como Arábia Saudita, certo? E aí, no caso, é um país muçulmano, de maioria muçulmana no caso, e aqui nós temos uma imagem justamente que apresenta um mercado de escravos, ou seja, escravos negros que eram transportados da África para esta região do Oriente Médio, e aí eles eram negociados. Então aqui você já tem vários tipos de violência, né? De você sair de uma região para outra, com aspectos, culturas, identidades, religiões diferentes, e por aí vai, e por aí em diante, ok? Mas também nós temos que entender que a escravidão era um fato que já acontecia desde a antiguidade. Ou seja, os conteúdos que nós estudamos no ano passado, Egito Antigo, Roma Antiga, Mesopotâmia, Grécia Antiga, se vocês forem perceber, os escravos já estavam presentes nas sociedades, certo? Eles não eram, entre aspas, invisíveis, eles faziam parte de um contexto. E aí você tinha vários escravos, você tinha escravidão por dívida, você tinha escravidão por necessidade, você tinha escravidão por ser prisioneiro de guerra, por exemplo, e isso também estava presente no contexto da África. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui no caso, o livro de vocês apresenta três exemplos, no caso, a partir da africanista, que são pessoas que estudam sobre a África, Leila Fernandes, em que apontam 3 fatores, justamente quais? Escravização provocada pela guerra, em que os inimigos eram capturados, eram escravizados, uma forma de fugir da fome. Diga-se de passagem, isso acontece até hoje. Um exemplo triste, que existe, pessoal, não podemos negar isso. Pessoas que, por exemplo, vendem seu corpo ou vendem sua mão de obra de forma barata para poder alimentar os seus filhos, por exemplo. Uma mãe ou um pai que tem um filho e ele necessita de alimentação, e para isso ele acaba realizando
atividades como vendendo seu corpo, vendendo a sua mão de obra a um preço muito baixo, por exemplo. Será que isso não existe aqui em Boa Vista? Será? Podemos observar o nosso redor, devemos fazer isto, ok? Junto a isto, havia uma forma de punição judicial, ou seja, você se tornava escravo por dívida. Você não tinha como pagar, então você devia tributos e atividades àquela pessoa a quem você estava a dever, certo? Hoje no Brasil não existe prisão, por exemplo, por dívida, não existe escravidão por dívida, mas isso era uma prática muito comum na Grécia Antiga, ok? Na Grécia Antiga e também em outros povos. E aqui no caso, turma, vale lembrar que a escravidão, ela existe de várias formas, mais uma vez, mas você tem a escravidão contra os negros, você tem escravidão contra os brancos, você tem escravização contra os asiáticos, contra os africanos, contra os americanos que eu digo na América, e por aí vai, certo? Existem várias formas de escravização contra vários povos, diferentes crenças, diferentes identidades, diferentes cores da pele, ok? Lembrando que todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, certo? E devemos estar muito atentos a isto, ok? Vamos lá? Existem times de futebol que são melhores do que outros, isso aí é fato, por motivos de técnica, motivos de logística, treinamento, organização. Existem países que possuem mais tecnologia do ponto de vista na área de informática do que outros, assim como também existem alguns países que são mais ricos do que outros. Porém, nos aspectos culturais, nos aspectos no que toca ao assunto ser humano, ninguém é melhor do que ninguém, ok? Lembre-se disso, por favor. Vamos lá? E aí, no caso, vale lembrar que antes mesmo dos portugueses, você já tinha esse modelo de escravização, ok? E vale destacar também, no caso, os árabes. Por isso que o livro de vocês faz uma alusão a um mercado no Iêmen, certo? Que fica em outro continente, mas que aborda justamente a temática da escravização, ok? Estejam atentos, vejam o comportamento, vejam como o corpo de cada um aqui está desenhado e percebam, no caso, aqui apenas um exemplo, tá? Sobre como funcionava um mercado de escravos, certo? E aqui vale lembrar também, já do conteúdo que nós vimos 2 aulas atrás, das rotas, né, que os árabes realizavam pelo deserto do Saara, né, as rotas transarianas, e junto a isso era uma forma de você obter, comprar, comercializar escravos e também outros produtos, e também produtos no caso, né, outros produtos, né, porque no caso, tá, às vezes um ponto muito delicado também é que nós vemos o escravo como uma mercadoria, como um produto. Você vai ao supermercado, olha um produto na prateleira, escolhe, e você tinha os mercados de escravos, inclusive no Brasil. Nós também tivemos muitos mercados de escravos no Brasil, inclusive um que era o maior da América do Sul, no caso, que é justamente no Rio de Janeiro. E aí ficava o quê? Você via um escravo, olhava para ele, via se ele tinha condições de saúde, se ele era uma pessoa forte, e você o adquiria. Caso você percebesse que essa pessoa não fosse ou não atendesse às suas necessidades para o trabalho, você descartava. Isso é muito triste, certo, pessoal? Então, em hipótese alguma, trabalhem sobre a temática da escravização de forma fazendo piadas, certo? Ok? Tirando onda e tudo mais, pois é um assunto muito triste. Vou repetir isso até o final da aula, ok? Vamos lá? E aí, no caso, já na página 13, né, aquilo que nós vimos no início da aula, vale destacar este primeiro parágrafo aqui, em que, de acordo com as expansões comerciais europeias, os portugueses, ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, principalmente, você tinha uma
necessidade de mais mão de obra, de mais escravos da África. E com isso você fomentava, você alimentava, você aumentava a busca por esta mão de obra, e isso despertou o interesse, mais ainda na África, uma vez que ali você tinha conflitos entre as tribos e interesses comerciais, e com isso você comprava aqueles que eram feitos prisioneiros por outros grupos africanos. Tudo bem? Beleza? Certo? E junto a isso, agora, se você era submetido a trabalhos extenuantes, você era submetido a atividades comerciais de exploração e tudo mais, que faziam com que o seu corpo e a sua mente se desgastassem, e isso também gerava uma certa violência com relação às identidades, porque às vezes você não se reconhecia mais, às vezes até mesmo como um ser humano, ou você não se identificava mais com aquela comunidade na qual você vivia, e por aí em diante, certo? Vamos lá? Certo? Vamos lá. Os traficantes europeus se aliaram a grupos de africanos, que por sua vez passaram a capturar nativos para comercializá-los. Os africanos eram trocados por produtos das colônias, tabaco, aguardente, ou seja, você trocava pessoas por produtos. Veja a seriedade deste assunto. Da Europa, armas de fogo, e da Ásia, tecidos. A presença dos traficantes europeus na costa africana aumentou as rivalidades existentes entre os grupos africanos, ok? E aqui nós temos um quadro verde, escrito por um holandês, justamente o William Bosman, que ele relata sobre os africanos capturados e também os vendidos para serem escravos, ok, pessoal? E aqui nós temos uma imagem muito famosa, presente em muitos livros didáticos, que é do Rugendas, ou Ruyendas, do Johan Ruyendas, ou Rugendas, que é sobre o navio negreiro. E vejam com atenção, por favor, nessa imagem. Vejam a forma como cada um está se comportando, vejam as vestimentas, vejam se há condições. Detalhe, isso aqui é apenas uma ilustração do real, certo? Ele não inventou nada aqui, ele apenas captou aquilo que já estava presente nos relatos e naquilo que ele sabia. Ok? Então vejam também a forma como cada um está posicionado, certo? Você vê espaço ou você vê as pessoas, como vamos dizer assim, amontoadas? Você vê um isolamento social aqui, como uma forma de prevenção a doenças, ou você vê aglomerações, ok? Isso que nós estamos falando de um contexto em que de escravidão, tá? Então estejam atentos a este quadro, vejam com atenção, vejam os posicionamentos, veja a luz, ou seja, está comprovado que tomar banho de sol é saudável para a saúde e tudo mais, mas vejam que apenas um feixe de luz, no caso, vem de uma parte em que está aberta, para que eles pudessem ter um pouco de sol, mas porém a maioria não estava tendo acesso a isso. Estejam atentos a isso também, pessoal, ok? Eu quero dizer que as condições de transporte dos escravos eram subhumanas. Vale lembrar que as grandes navegações também eram conhecidas pela falta de higiene, né, e pelas mortes que eram provocadas, às vezes, até por falta de vitamina C, por exemplo, ou de uma alimentação precária, junto com a água também ruim, e isso acabava por fazer com que a maioria, uma boa parte da tripulação falecesse nos navios. Com o tráfico de escravos também não é diferente, certo, turma? Dando continuidade, nós temos os contatos entre portugueses e africanos na costa Índica. E aí já é uma outra parte do continente africano que nós podemos ver aqui na página 11, que é justamente essa parte a leste do continente. Oceano Índico, logo costa Índica. Oceano Atlântico, logo costa Atlântica. Ok? E aqui no caso, se vocês forem ler,
os portugueses, eles acabavam construindo as chamadas feitorias. E o que são as feitorias? Eram postos de administração portuguesa, vamos dizer assim. Digamos que você realize uma viagem de Boa Vista a São Paulo de carro. Nos trechos em algumas cidades das quais você vai passando, como por exemplo Manaus, Belém, Brasília, Goiânia, entre outras, você acaba construindo postos de apoio ou de representações comerciais da sua loja, por exemplo, ou do seu país, vamos dizer. Então, no caso, as feitorias serviam também para uma série de fatores, como por exemplo, negociar com as populações daquela região, estabelecer acordos comerciais. Junto a isto, verificar meios para você obter mais influência e lembrando, durante as navegações, os europeus também estavam com interesses de ocupar novas terras, ou seja, você também ocupava novas terras e, entre aspas, expandia o seu território, certo? E assim, isso às vezes de forma pacífica, com acordos, ou às vezes também de forma violenta. Tudo bem? Vamos lá? A presença portuguesa, no entanto, destacou-se na região do Império Monotapa, localizado na região sul do rio Zanzebe, local que corresponde parcialmente aos atuais territórios de Moçambique e Zimbábue. Nesta região havia minas de minério de ferro e de ouro. Portugal também dominou Moçambique e conquistou a ilha de Madagascar, que passou a ser controlada pela França em 1885. Isso já é uma outra história que vocês irão estudar apenas no 8º e no 9º ano, que são os imperialismos, ok? No caminho que seguiram para o Oriente, os portugueses estiveram em outros locais no Oceano Índico, 2 pontos na região das Ilhas Comores, em 1505, logo depois, 5 anos depois deles terem chegado ao Brasil, que depois foram tomadas pelos franceses, disputas entre os europeus, e na região que correspondia aos atuais países Quênia e Somália. Ponto. Não chegaram, contudo, a estabelecer domínio sobre esses locais. Perfeito. Mas aqui, para finalizar no caso, o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, o livro de vocês não está bem destacado, mas a região de Moçambique, ela fica mais ou menos aqui, certo? A ilha de Madagascar é esta aqui, a maior ilha na África, ok? Angola é esta região aqui. E por que eu estou destacando Angola e Moçambique? Porque são países que, embora tenham várias línguas de diferentes etnias, o principal idioma falado é o português. E isso é uma consequência das ocupações portuguesas no litoral da África. Tudo bem, turma? E para finalizar o nosso conteúdo, eu convido vocês a verem aqui na página 15 duas ilustrações, no caso, aliás, uma pintura também e uma máscara da tribo Macuá, que remete justamente aos povos que habitavam em Moçambique, e como que a arte na África ela influenciou artistas europeus, como um que é muito famoso, que é o Pablo Picasso, justamente com as técnicas do chamado cubismo, certo? Então estejam atentos também às consequências e influências culturais que os africanos das diversas Áfricas presentes em um continente trouxeram também para a humanidade. É claro que na aula de hoje nós falamos de um episódio muito, muito triste que tem que ser levado por esse ponto, mas também temos que ver os pontos de encontros culturais, de mudanças, de adaptações, de características, de palavras, por exemplo, de origem africana, que nós podemos conhecer e que estão presentes até os dias de hoje, de hábitos, de esportes, de crenças que têm origem na África e que também estão presentes no Brasil, certo? De descendências nas famílias também e por aí em diante, certo? Junto a isto, vale lembrar que nesse contexto em que nós estamos estudando de ocupação, de expansão comercial, o livro de vocês também cita, no caso, uma questão que estava acontecendo na Europa, ok? Que é justamente o período de disseminação também da peste negra, ok?
Vale lembrar que na Europa ela ainda estava se recuperando em algumas regiões do período da peste negra que nós estudamos no ano passado, certo? A peste bubônica. E aqui nós temos uma imagem, uma pintura, melhor dizendo, certo? Com o título Triunfo da Morte. Falamos sobre assuntos muito tristes hoje, né? E aí, às vezes nós finalizamos desta forma, mas que vale a reflexão sobre os cuidados que nós devemos ter também com a saúde, pessoal, certo? Esta aula está acontecendo em virtude de uma medida de proteção a vocês e a todas as pessoas ao nosso redor, que também vale ter um cuidado muito grande de acreditar que alguns fatos na história, por eles já terem, entre aspas, acontecido, não irão se repetir hoje. Porém, diante da questão do Covid-19, junto também com a temática da escravização, ou da escravidão, melhor dizendo, percebe-se que esses assuntos eles estão presentes em nosso meio, que nós devemos estar de olho e olhar com muita seriedade. Tudo bem, turma? Nós encerramos aqui, neste momento, a unidade número 5. Espero que vocês tenham gostado. Saibam que tenham consciência de que qualquer dúvida, informação, crítica, elogios também, por favor, se tiver, claro, sintam-se à vontade para entrar em contato, tá bom? E desejando a vocês e aos seus pais muita paz, saúde, paciência, perseverança, fé, esperança e amor. Ok? Nos encontraremos na unidade número 6 e também nos nossos encontros com as tutorias. Até lá, um beijo querido, um abraço carinhoso, que Deus os abençoe. Tudo de bom.